Olá, eu sou o jornalista Servas Carvalho e estamos mais um programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, ao vivo no Bardalos Comida e Arte, no Centro de Natal, e também pelo meu perfil do Facebook, uma entrevista com alguém que faz a política, a cultura, faz alguma coisa de relevante no Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, nós temos aqui Túlio Rato, chargista, cartunista, artista plástico e dono de muitas polêmicas que a gente vai conversar hoje. Vamos receber da boa tarde, boa noite, para o nosso entrevistado Túlio Rato. Bem-vindo ao programa Conversa de Botequim. Estou super animado, Emocionado. porque fazia tempo que eu queria participar e você me chamava. Chegou o dia. Chegou o dia. Fico muito feliz por estar aqui com vocês, viu? Equipe maravilhosa, programa super aí. Acho que a gente conhece pessoas bem interessantes aqui. Mas não é meu caso, mas pessoas interessantes através do programa, sabe? Agradecido pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado. E registrar que mandar um abraço aqui para a equipe. A gente tem produção de Raquel Lucena, José Águio na filmagem, Ananda Carvalho, que está em missão externa como assistente de produção, e como sempre com apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson aqui no Bardalos. Lembrando que quem está em casa ou em qualquer outro, em casa, não, desculpa, quem está acessando o Facebook em qualquer mídia, celular, notebook, em casa ou na rua, deve fazer perguntas, pode fazer perguntas que estou respondendo aqui na medida do possível, pode mandar pitaco, sugestão, diretrizes, enfim, a gente é um programa interativo. E lembrando que quem quiser assistir no Bardalos, é só vir para cá. O charme do programa é esse, é o bar em funcionamento. Legal. Inclusive está até passando em Inglaterra e Estados Unidos aqui na televisão, mas está baixinho aqui, não vai atrapalhar o programa não, evidentemente. E quem quiser vir é só curtir aqui o Bardalos, a entrevista, provar dos pratos do Bardalos. Lembrando que amanhã começa o Prato do Mundo, Festival Gastronômico do Beco da Lama, com programação de meio-dia até meia-noite. São 12 horas de amanhã. Haja dinheiro, fígado e disposição. Fígado principalmente. Exatamente. E 17 bares e restaurantes concorrendo ao melhor prato e melhor petisco do ano. Haja estômago também, né? Enfim. Mas vamos começar com o bate-papo. Túlio, tem um monte de perguntas para fazer para você. Perguntas envolvendo histórias engraçadas que você já viveu. Você é o editor da revista Papangu, que fez muito sucesso impressa. Eu participava, era uma alegria. A gente vai falar muito disso e hoje a Papangu na rede. Mas eu sempre tenho a curiosidade, quando chego entrevistado aqui, de saber como a pessoa chegou ao ponto que se tornou conhecida. No caso seu, desenho, caricatura, charge. Como é que começou a sua relação? A relação de Túlio Rato com desenho? É um dom de infância? Você tinha acesso? Eu acho que é quase o caminho de todos que enveredam pelas artes, né? Principalmente rascunhar, desenhar, começa copiando. Eu particularmente gostava muito de Walt Disney, a Turma da Mônica, e naquela época, anos 70, né? Eu fiz 50 anos agora, final dos anos 70, minha mãe, eu sou moçoroense, mas minha mãe, a gente morava em Baraúna, que não era nem cidade. E ela vinha, recebia o dinheiro do mês, que era funcionária pública, e comprava, passava na casa da revista em Mossoró e comprava as revistinhas e levava. E meus irmãos, eu tinha interesse maior, o caçula, mas eu tinha um interesse maior. Os meninos maiores não gostavam, já jogavam bola e tal, eu acho que era mais a questão de idade, né? E eu fui vendo e fui gostando e comecei a ficar maravilhado com aquele mundo. Eu acho que foi a partir daí. Eu acho que é o caminho percorrido por quase todos que gostam de desenho, né? Na criança a gente se encanta com alguma coisa, com algum artista, até com algum mascote, algum particular. Eu amava o Mickey Mouse. Perfeito. Mas você desenhava como? Sua mãe comprava para você também trocou, giz de cera, caneta, grafite, como é que era? Grafite e aquele lápis mesmo que a gente pegava para a escola de pintar, né? E até um branco que até hoje eu não sei o que tinha aquele branco. Porque geralmente você não usava, né? Naquela época. Eu acho que você usava todos os lápis. Eu pensei que eu era leigo, mas eu achava que quem pintava usava o branco. Hoje não, com os lápis especiais aí e tal, o branco serve muito. Até aquele é um papel especial, você faz desenhos e aquele branco, se o cara for realmente profissional, ele vai dando brilho com aquele branco. Nossa.
Eu não entendi, eu achava que o branco era uma coisa já para ir pro, tipo preto no branco, ai não, branco só, aquele branco só serve para luz, para brilho. Explicado então. E você desenhava o que, Túlio? Você desenhava reprodução de Mickey, Donald, de Turma da Mônica? Ou você já tinha desenhos próprios? Como é que era? Não, aí eu comecei por eles, né? E a partir do momento que eu comecei a desenhar Mickey, criança, era muito difícil. E depois que eu comecei a gostar e a desenhar, olhava, desenhava, eu já parti para o Tex, né? A turma do Tex. Aí, era revistinha de faroeste. Era revistinha de faroeste. Aí meu amigo ali. E tinha até uma revista Combate, não sei se você lembra, que era uma revista de guerra. Sim. Que era só guerra. E eu achava que eu ficava fascinado com aquilo tudo. E fui desenhando aquilo. Até que na minha primeira série, estudando lá na Escola Manuel Assis, em Mossoró, eu fiz uma revistinha, já com quadrinho e tal, e a professora achou interessante, mostrou para minha mãe. Infelizmente eu não guardei livros, mas foi bem interessante. Perfeito. Tudo. Aí, conforme a idade foi passando, você começou a ser adolescente, passou 18 anos, foi mantendo essa paixão, saiu dela e voltou? Como é que foi o crescimento, passar da infância para a juventude? Aquela ideia de melhorar de vida, eu achava que era de Mossoró lá, principalmente, não tinha, estava muito escasso, estava muito fechado para mim. Eu fui morar em Goiás. Passei uma temporada em Goiás, trabalhei em diversos locais, na Pepsi, no Parque do Macarrão, fiz muita coisa lá. Inclusive eu sou pintor de paredes profissional, predial. E fiz outras coisas, mas era uma longa caminhada. Fui catador de papel na rua. Nossa, em Goiânia, na falta de emprego, eu enfrentava tudo. Trajetória. Teve uma época, que na época que eu só pintava, pintor predial, eu comprei uma canoa porque no final de ano, aliás, tem um período em Goiânia que chove, mas todo ano chove bem, não é igual o Nordeste que é muito irregular. E lá, como estava ruim de pintura, eu comprei uma canoa e fui para o córrego Botafogo, que é no centro da cidade lá. Fui tirar a areia de um córrego, que lá como não tem praia, aí você tira a areia, coloca na canoa e vende a areia lavada para construção. Nossa, foi o serviço mais pesado que eu peguei até hoje na minha vida. Nossa, terrível, terrível. Eu não sabia dessa fase. Mas pouca gente sabe, mas aproveitar que a gente tem um tempo maior para falar sobre isso. Mas assim, tem reportagens lá, na época que a cólera explodiu, né, o cólera, e eu fui entrevistado, porque eu trabalhava num local insalubre, né? Um córrego que é super perigoso. E eu acredito que tem essa imagem na TV lá, na TV Anhanguera. Mas assim, também não fui atrás. E a época também não era VHS, deve ter até SPI. Mas é um momento na minha vida muito importante. Eu acho que foi muito importante. Isso, essas dificuldades, elas moldam as pessoas, né? Então, ela trabalha o seu caráter. Eu sei o que é fome, eu já passei por muita coisa difícil, eu sei o que é e eu sei me colocar no lugar das pessoas. Muita gente acha, é aquele oba-oba, não sei o quê, mas eu acho que cada pessoa tem uma história, tem uma coisa muito significativa que acaba moldando o resto da sua vida. Eu agradeço a Deus. Hoje eu vivo um momento muito bom da minha vida. Já enfrentei essas coisas, mas não sinto vergonha em nenhum momento. Não fico me vangloriando de ter conseguido sair. Isso é uma batalha muito grande. Lamento muito por aqueles meus amigos que enfrentaram a mesma coisa dessa época, que talvez continue, eu perdi contato, mas torço muito para que eles tenham achado um caminho que seja assim. Eu não vivo no bem bom, mas também não vivo aperreado como naquela época. Perfeito. Lembrando que você pode fazer perguntas aqui para o Túlio Ratta, ele vai respondendo. E a produção comunicou aqui que a internet aqui na Rua do Bardal está um pouquinho instável. Então, se der uma parada, uma travada, tenha paciência, deixa passar uns segundos, que o programa vai voltar e vai até o final. É só para registrar, para ter uma paciênciazinha com a gente, que vale a pena assistir o programa.
E registrar também a presença aqui da velha amiga querida Ana Cadengue, jornalista aqui prestigiando. Beijão, Ana, assistindo aqui o programa. E vamos passar para quando você deixou Goiás, você voltou para Mossoró. Aí como é que foi esse recomeço de vida em Mossoró? Aí eu fui para a serigrafia. Sim, vamos lá. Ó, já deu uma melhorada. E tempos depois surgiu em Mossoró os produtos nobres. Eu acho que vendeu aqui também em Natal, que eu cheguei a pintar prédios aqui. Eles fizeram um trabalho de marketing bem interessante e me contrataram para pintar as fachadas das mercearias, com todos os produtos. Aí, como tinha desenho, tinha o desenho do iogurte, do leite, da manteiga, do queijo. Aí eu fui pintar. Eu pintei até aqui na Zona Norte, uma época. E depois eu saí e o dono, eu fiz uma amizade legal com o dono, e foi no início, no início dos anos 2000. Computador era uma facada, né? Computador naquela época não tinha, pouca gente, poucas pessoas conseguiam comprar. E ele me emprestou um computador. E eu fui aprender informática no cacete mesmo. E sou autodidata até hoje, né? E fui aprender a desenhar com mouse, depois passei para caneta e pronto. E começou aí. Até que um amigo, vendo que eu já estava trabalhando com artes, eu fiz toda a mudança dos rótulos da fábrica. Olha, o rapaz emprestou o computador e eu fiz criei uns personagens para os rótulos das bandejas de iogurte e tal. Eu acho que eu ainda tenho, mas eu estava perdido nos arquivos. E eu acho que profissionalmente, eu acho que deve ter sido meu primeiro trabalho. A partir daí, teve um amigo que lá em Mossoró disse assim: Gilberto de Souza, editor, conhecido, você conhece, está precisando de uma pessoa para artes, tá? Falei de você, aí eu fui. Aí a gente começou lá o jornal Página Certa. Pronto, aí foi o começo. Página Certa, eu acho que foi em 2001, acho que foi em 2001, 2002. Aí, saindo de Gilberto, eu fiz minha primeira exposição. Inclusive, eu acho que foi ele que incentivou. Por que você não faz uma exposição de caricaturas? Nesse ínterim aí, Cid Augusto também, que é nosso compadre, nosso advogado, nosso defensor, companheiro de farra e dos processos, ele me pediu para fazer a capa do Mossoroense. E aí eu fiz a capa, foi na campanha que tinha Lula Zé Serra, eu acho que era Lula Zé Serra, não sei se era... Não lembro. Lula Zé Serra foi em 2002. Foi 2002. Foi, a primeira vitória de Lula, 2002. E nessa época, aqui estadual era Vilma. Sim. Era Vilma Garibaldi? Não. Era Vilma tentando a reeleição, sim, aí venceu Garibaldi. Pronto, aí eu fiz nível nacional e estadual. Eu fiz a capa. Para publicações, essa foi publicação já... Porque o Página Certa era um jornal de negócios, né? Então, trabalhava só com empresas, para divulgação de empresas. E profissionalmente mesmo, em um veículo mesmo de comunicação, foi o Mossoroense. Passada essa fase do Página Certa, eu me encontro com o Marcos Ferreira, o poeta. O Marcos Ferreira era recém-saído também do Mossoroense, que ele era editor de cultura, e eu perguntei se ele tinha feito uma entrevista comigo, no Mossoroense, tratando de cultura e tal. A gente se conhecia um pouquinho antes. Aí, encontrando com ele casualmente, eu perguntei se ele não queria, topava fazer uma revista. E ele achou interessante a ideia. Ele disse: vamos conversar. Eu acho que ele achava que era só da boca para fora, né? E eu já fui esquematizando, fui procurando o nome, já fui... eu acho que eu sou meio um pouquinho apressado. Aí eu peguei, já fiz a boneca, já fiz como ia ser a diagramação, já deixei tudo pronto. Criei o nome e tal, criei umas fotos,
E aí mostrei. Aí eu gostei do nome também. Aí ficou Papangu, pronto, Papangu. E aí vamos convidar a galera, né, para participar. Eu ficaria na parte da cachorrada do povo e ele ficaria na parte cultural, de poemas, poesias, e nessa parte de crônicas também. E aí nós tivemos muita sorte, né, que a gente pegou no início gente muito boa, que segurou um pouquinho inicialmente, e depois o leque foi se abrindo e a gente conseguiu mais gente importante para acreditar no projeto. Não era um projeto que pagava, nem a colaborador, nem a gente mesmo, porque o que a gente pegava naquela época era só para pagar a gráfica. Devo horrores de agradecimentos aqui a Júnior da Gráfica Oficesa, beijo para ele, porque ele me aguentou muitos anos. Um cara super. Sensacional. Eu chegava, dizia, Júnior, meu amigo, não se preocupe, mas a gente, à medida que possível, ia pagando, sabe? Até que chegou um momento que algumas pessoas chegaram junto também. Fizemos um projeto e entramos na Lei Câmara Cascuda. Aí, a partir daí, já melhorou. Por quê? Porque nós conseguimos pagar a impressão. Não era pouco, porque a revista a gente fazia uma tiragem legal para distribuir em Mossoró, na região lá, e trazer para Natal. Com a ajuda de Cláudio Arcanjo, que sempre, desde o início estava com a gente, que Cláudio Arcanjo, para quem não sabe, da Academia Norte-Fluminense de Letras, ele se articulou e mandava para poetas do Brasil inteiro, inclusive para fora do Brasil. A Papangu deve estar ainda, né? Porque eles prezam pela publicação de fora no museu, a Biblioteca de Nova York. Isso foi uma força que Cláudio Arcanjo deu, tirava do próprio bolso, mandava para poetas. E a gente nessa coisa boa da educação fora que ele fez, a gente conseguiu muitas entrevistas interessantes, né? Eu lembro de Afonso Romano de Santana. Que, inclusive, depois da entrevista, Afonso, eu fiz o convite e ele achou legal a ideia e começou a colaborar com a revista. Afonso Romano de Santana é um escritor nacionalmente conhecido, premiado. Eu adoro Marina Colasanti, a esposa dele, né? Exatamente. Vamos chegar nesse processo. A revista aí eu já... a linha temporal a gente foi... Começou com uma conversa de você e Marcos Ferreira, foi aos pouquinhos, de repente a revista era um sucesso. Eu que já estava, que morava aqui em Natal, todo mundo chegava para mim, Sérgio, você conhece a Papangu? Sérgio, do que é isso? A revista Papangu virou uma febre. Lembrando que naquela época, nos 2000, já existia internet, mas não existia revistas virtuais. As revistas eram impressas. Então virou uma febre. Como é que você percebeu que a Papangu já estava incomodando políticos, que já estava abrindo espaços, como você mesmo falou, Afonso de Santana, enfim, que estava chamando a atenção? Eu acho que foi no primeiro processo, que eu também não lembro. Quando você incomoda, você sabe o tamanho quando você começa a incomodar. Eu acho que foi no primeiro processo, mas eu não tenho lembrança do que foi o primeiro processo. Não, na realidade, eu acho que o primeiro processo foi o contrário. Não foi uma pessoa que me processou. Fomos nós. Porque a pessoa foi me ameaçar. Aí eu... A pessoa, um político? Não, foi um reitor de Mossoró. Ele saiu alguma coisa sobre ele. Esse reitor começa com W, W de Walter e F de Fonseca. Eu acho que ele estava um pouco estressado. Sim. Ele não entendeu a linguagem da revista. Só para quem... O programa tem muita gente que não conhece exatamente. Só para registrar, a Papangu era uma revista satírica. A charge de capa era sempre satírica, os textos dentro eram quase todos muito irônicos. A revista brincava com pessoas importantes, pessoas influentes, espaços de poder. Aliás, hoje ainda tem essa incompreensão. Mas vai depender muito da forma que você usa, né? Nós tínhamos uma particularidade.
eu acho que com a ajuda de Marcos Ferreira, se tornava até mais uma crítica mais potente, né? Porque ele usava muito também essa coisa do escritor, e eu, naquela época, eu não escrevia nada, eu não escrevia nem carta, nem carta não escrevia. E Marcos ele foi dizendo assim, pô, um editor de uma revista não escrever, não, você vai ter que escrever alguma coisa. Aí eu comecei, eu dizia, e aí, o que você acha? Aí ele, volta de novo, leia, olha só, leia, se você entendeu o que você leu, a pessoa vai entender. Aí eu ia ler e não entendia. Aí eu ia novamente. E foi um processo, agradeço muito a Marcos Ferreira por esse aprendizado, sabe? Foi um processo muito gratificante, me qualificou para fazer coisas bem interessantes, como aquele quadro em cartaz, que era também extremamente, batia bem, e tinha que ser uma escrita leve, leve e contundente. Eu não sei se choca, né? Mas, e eu acho que o Walter Fonseca não entendeu, eu acho que foi exatamente aí. Tanto que depois disso, ele foi Mas o que é que ele fez, para o pessoal entender? O que é que ele fez exatamente? Ele foi no escritório, estava eu no sábado de carnaval, e ele disse assim, alô, quem está falando? Ele ligou. Aí é Túlio. Ele disse, aqui é fulano de tal, estou indo aí agora. Aí eu, ixi, olha aí, não acredito, não acreditei. Logicamente, já botei o celular para gravar aqui, né? Vai que. Aí, estou lá na janela do primeiro andar, na rua Idalino de Oliveira, pertinho da Catedral de Santa Luzia. O rapaz chega. Aí subiu e tal, e realmente ele lembra, e eu tenho gravações aí, né? Ele diz assim, que se saísse alguma coisa, ele enfiava a revista, aí fez por cima ou por baixo, não sei o quê. Meu amigo, aí tudo bem. Ele saiu, foi embora para um lado, e eu fui para a primeira delegacia, lá do São Manuel, prestei queixa, e aí o delegado ficou chocado e tal, não sei o quê. Mas na segunda-feira o delegado já estava assim, não, por que você não deixa para lá? Tudo bem. E entramos na justiça. E ele pagou em cestas básicas. Eu fiquei feliz porque pelo menos a gente conseguiu dar, pelo menos, ajudar algumas famílias. Não. E aí morreu o assunto. Naquele momento eu criei o Ouro Dedé. Em homenagem a ele, né? Sim, porque se era para me ameaçar num soco, vamos botar uma coisa hilária no rumo dele, né? A mão que eu não uso aquele negócio, bata para um lado e deu outro, não. Bata para um lado, eu vou fazer do outro lado outra coisa que consiga. Aí como é que ficou a, digamos, relação entre você e ele? Ai, piorou bastante. Piorou bastante porque na época ele montou um jornal, né? E era um jornal Correio da da tarde. E aí ele batia em mim todo dia. Ele conseguia bater em mim todo dia, né? Só que eu batia nele uma vez por mês. Na revista. E aí ele xingava a revista, me xingava, me chamava de viado, aquela coisa. E eu tive a sorte maravilhosa do pessoal do Beco da Lama, e exatamente essa construção de chegar aqui em Natal, a revista, aí chega em Natal, aí a galera, Plínio Sanderson, Otoniel. Otoniel. Ah, meu Deus. Campos. Otoniel Campos. E aí essa galera começou a fazer a defesa da revista e todo mês saía naquele comentário, né? Espaço de comentário. Que é um pessoal barulhento, né? Léo Sodré, Alex Sodré, pessoal barulhento. E foi
só eu também era pesado. É. Porque eu até concordo com ele. Ele tinha um jornal, e era um jornal potente, tinha muita grana. E a Pacaembu não, era aquela coisinha tímida, sem dinheiro, sem estrutura. Um cantinho lá de seu Amadeu Vale, lá na casa Centelha, assim. É coisinha besta. Cara, a estrutura enorme do jornal. Ele batia, mas batia bem. Batia bem. Mas aí nos resolvemos, nunca mais por cada um do seu lado, ou alguém que segue a vida dele. Mas vocês não se encontram de vez em quando, não, pá? Não, até não tem como. Ah, registrar aqui, mandar um abraço pro artista plástico, grande artista plástico, enxadista, Laércio Eugênio, está assistindo. Grande Laércio, uma pessoa maravilhosa. Moçoroense da Gema, eu gosto muito, tem um trabalho maravilhoso. É um dos maiores artistas plásticos do Rio Grande do Norte. Falei agora recente aqui no Bar Carlos, na exposição aqui da Copa, sobre a Copa, que eu me espelhava, eu acho que Brito, até achou que era sacanagem minha, mas eu vi muito desenho de Brito e de Laércio. E assim, eles são mais velhos que eu, os caras não querem ser mais velhos não. Mas eu disse, eles são mais velhos. Aí ele disse, não, deixa de conversa. Pô, meu amigo, o cara com 60, o cara com 15 anos, eu tava com 5 e tal. O cara maior de idade, eu tava aprendendo a desenhar. É mais velho, né? Hoje não tem essa diferença. Mas naquela época, de 15 para 5, de 20 para 10, é enorme. Tá certo. Tem uma pergunta aqui para eu lhe fazer, mas para eu continuar a linha temporal dos processos e também os processos foram paralelos ao prestígio da Pacaembu, né? Isso é perceptível. Eu lembro que aí a revista começou a ficar mais poderosa, começou a ficar com nomes mais importantes e ao mesmo tempo você começou a cutucar mais a classe política. Até que chegou a família Rosado, que é a família que comanda Mossoró, comandava, né, há muito tempo, o prefeito lá, com defeitos ou não, mas não é da família Rosado. Aí você começou a criticar pessoas da família Rosado, incluindo Rosalba Ciapini, que foi prefeita por 3 vezes, senadora, governadora. Depois perdeu na eleição, né, está em um ostracismo político, mas era muito poderosa. Como é que foi essa história toda com os políticos, em particular os Rosados, tudo? Foi esse negócio de ser ratinho, né? Então, você é ratinho, você vai atrás de um apoio e as pessoas por trás e o seu apoio. Foi uma grande dificuldade da gente. Nesses processos que, falando de Cid Augusto, que era o nosso grande defensor, tinha o Cid Augusto Samara, que me defendia, né? E nós nunca perdemos um processo. Nessa época de Rosalba, teve a época de Cláudia Regina, prefeita, no dia da eleição, Rosalba e a coligação pediram minha prisão, né? Eu lembro, ele perguntou sobre isso. E Rosalba era governadora à época. Você pedia prisão do Pedia prisão porque era ameaça social no Twitter. E aí, eu só soube depois, né? Desse negócio, porque eu fui até comunicado. E eu achei muito petulância, né? Muito luxo a pessoa se achar nesse direito. Você vê como a pessoa se acha poderosa, né? Um pouquinho antes era Fafá. Fafá, que é a princesa Ninfeta. Desculpa, a prefeita Ninfeta. A gente vai dizer por quê. Ela, a prefeita Ninfeta, porque ela quis dizer que era neófita no cargo. Isso, E que é jovem. Neófita é a pessoa que é a primeira vez alguma coisa. E num discurso real, ao invés de dizer neófita, disse Ninfeta. Mas não foi nem, eu acho que não foi pela prefeita Ninfeta que teve um processo. Foi teve um enchente em Mossoró e elas foram numa canoa para no bairro Santo Antônio lá. E elas duas na canoa e tinha um cachorro do lado. E a imprensa tirou a foto, né? E o cachorro, a água não chegava a bater na barriga do cachorro. E era um chorinho daqueles pequenininhos. E elas na canoa. Aí eu fiz o remo da pachorra. Que era de pachorra, de lentidão, porque o povo já estava sofrendo há vários dias. E aquele marasmo todo, e foram água, já tinha baixado, não batia mais nem na barriga do cachorro. E aí sim veio o processo.
Por causa da capa? Sim, mas como Da era coisa Pachorra. da Pachorra. Mas qual foi a alegação jurídica? Eu acho que o advogado, inclusive, não entendeu. Eu acho que ele achou que eu chamei de cachorro. Mas não tinha nada a ver. Aí depois eu. Mas de feita, não é que você chamou, você. Não, mas ela falou. Ela falou então. Aí como é que foi aquele episódio? Foi, eu lembro disso. Mas como é que foi o dia seguinte daquela capa, você tem a charge, ela deitada, né, num divã, com uma pose realmente de feita. Como é que foi o pós aquela capa? Muita gente achou desrespeitoso, né? Mas, olha, você afigura tudo, então você tem que se ligar. Você tem que estar aberto a críticas, não tem problema. Igual a gente está aqui agora, choque e cacetada isso, né? Assim, é da natureza. Então, A gente está dando a cara a tapa, tem que se ligar nessa parte aí. Eu, pelo menos, eu sou um cara bem velho no política, eu levo muito bordoada, diariamente. Hoje eu levo mais bordoada do que na própria Papangu na rede, que a Papangu agora é digital. A gente chegou lá na momento daqui a pouco falar. Mas você tem que estar preparado para receber crítica. E isso é coisa do interior. Porque chegando aqui, eu fiz várias capas aqui, inclusive quando Vilma ganhou de saudosa Vilma ganhou de Garibaldi, que foi a primeira derrota de Garibaldi, eu coloquei eles dois numa cama e ela dizendo assim, foi bom para você? Eu lembro. Mas isso aí nem chocou, né, Dona Vilma? Uma vez eu estava com Ana numa exposição, não lembro onde, e Vilma estava, aí ela disse, tudo rato, tá? Ela disse, você é tudo rato. Eu não conhecia, pessoalmente, né? Eu quero lhe agradecer, porque você fez uma coisa bem interessante. Eu botei, tinha um furacão passando nos Estados Unidos, que era o furacão Vilma. Isso, porque os furacões americanos têm nome de mulher, né? E aí, eu não sei o que foi que houve, que eu botei Vilma Pé de Vento. Esse redemoinhozinho que tem, né? E ela disse, quando você falou aqui, botou na capa, aí eu disse, vou mostrar a ele que eu sou o cara. E aí, Vilma apoiou a maturidade também. Vilma apoiou bastante a revista Claro. E eu acho que nessa época Vilma era das capas, porque não tem como, amigo, não existe charge a favor. Eu devo perguntar isso. Não existe. A charge necessariamente é para tirar algum tipo de onda, é claro. E você, como governo, claro que você fez alguma coisa que vai receber críticas. Quem é esse que não recebe? Prefeito, vereador? Não tem, não existe charge a favor. Já ligou, já conferiu que charge a favor é gracejo. Não tem. E esse é o grande problema de quem faz humor. De quem tem uma vereda por esse caminho. Porque, amigo, é super restrito. Como é uma coisa que só tira onda, você não tem apoios. E a Papangu, depois de 72 números, ela morreu por inanição, não tinha mais apoio. Perdemos o apoio da Visita da Cascura, perdemos vários apoios de pessoas que iam por trás para. Eu ia lhe perguntar isso. Políticos, pessoas importantes que tinham raiva da Papangu, convenciam a pessoa a apoiar. Principalmente na cidade pequena, como Mossoró. Amigo, você vai parar que ela está batendo na gente, né? E aí, muitos contratos, né? Então, eu não tenho nem a razão, não. Quem sai, porque não existe isso poderia. Eu nem sei se deve existir. Acredito que sim. Opa, show. Me situar aqui, tem pergunta aqui. Lembrando que hoje tem programação bacana no Bardalos. Hoje tem Eric e da Visible Bands. Às 21 horas, showzaço de Eric. Fala inglês. A gente tenta, né? A gente faz o possível aqui. O show de Eric, já assistiu o Eric? É um homem de uma banda só. Ele é a banda. Daqui a pouco, 21 horas, 9 horas aqui, vale muito a pena. Sempre com pop rock. Você gosta de pop rock, né? Pronto, então hoje tem pop rock aqui. Tem uma pergunta aqui sobre
Túlio, afinal de contas, tinha político que gostava da Pacaembu? Você falou de Vilma, tinha outros políticos que gostavam? E apesar das críticas que eu achava, eu até tive um chapéu para Laí Rosado. E na época, eu acho que ele Pai de Cid Augusto. E ex-deputado federal. Ex-deputado, na época eu acho que Sandra era deputada, né? E surgiu aquele. Estourou aquele negócio do Santos Fuga, não sei o que, blá blá blá. Negócio de emendas, né? Hoje em dia não, os caras aqui mesmo atualmente pegam emenda, mandam para São Paulo, não sei o que, e fica por isso mesmo, né? E aí eu fiz uma capa para poder falar ele. Coloquei essa confusão toda, fazia referência à ambulância, não sei o que, e coloquei na capa. E ele, quando me encontrava, ria horrores, sabe? Achava engraçado e acompanhava a revista. Era um dos fãs da revista. Muito bom. Dona Sandra Rosado também. E eu acho essa. Olha aí, Túlio Ravel. Obrigado, Ricardo. Aí, tá vendo, cara? Não acredito não. Aí não dá nem pra falar, mas. A gente vai alternando. Outra pessoa que eu lembro bastante, todas as vezes, até me ligava, é Garibaldi. Garibaldi é muito low profile, né? Ele é muito diplomático, tem histórias ótimas, Garibaldi. Pessoa boníssima. E olha, ele acompanhava, e veja que ele foi em muitas cabras, Garibaldi. Coloquei ele, era o galinho dos homens de ouro, era ele e Zé de Freire, era coisa assim. Fernando Freire. Foi um momento muito legal na minha vida. Foram 72 números naquela época. 72 versos. 72 É muita coisa. Nós fizemos uma pausa rápida, porque ficava naquela, vamos ou não vamos, porque estava difícil, sem apoio, né? Mas conseguimos emplacar novamente e chegou um momento que não dá. É o momento que você tem que fazer exposição para tentar manter. Então, meu amigo, eu tenho filhos e minha filha para criar. Então, não dá. Compreensível. Vou deixar você comer um pouquinho de queijo e falar aqui. O programa tem produção de Raquel Luceno, José Águio na filmagem, Anula Carvalho com a sua produção, e nós temos o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que você pode fazer perguntas, lembrando que ainda dá tempo, se você estiver no centro ou próximo, de assistir o programa em loco, e lembrando que o programa é interativo, então você pode fazer dar sugestões, pitacos, palpites, críticas, pode sentar o sarrafo, pode, fique à vontade, pode fazer perguntas aqui diversas para Túlio Rato, chargista, cartunista, artista plástico, a gente vai falar sobre isso também, e melhor amigo de vários políticos. Vamos falar sobre políticos, vamos falar dos Faria, Robinson Faria, ex-presidente da Assembleia, ex-governador do Estado, aquele que deixou 4 folhas de pagamento abertas e hoje foi eleito. Hoje não, desculpa, ele foi eleito deputado federal e é pai de Fábio Faria, que é ministro das Comunicações. Seu relacionamento com Robinson Fábio? Com o Robson nenhum, mas ele não me bloqueou no Twitter. Isso é bom sinal. Com o Fábio, nenhuma mesmo, porque inclusive eu sou bloqueado. É bloqueado. Mas aí é esse negócio de maturidade que a gente fala, né? Teve uma época com o Galisteu, namorado, e ele era um pegador. Não sei se ele está pegador hoje, não está casado, separou. Ele separou de então, Patrícia Bravanel. Então ele não é mais aquele negócio da gente ter, ele é só aquele negócio. Jequiti. Jequiti. Você está falando do apelido que o deputado André Janone deu para ele. Negócio da Jequiti. Eu não estou falando porque, né? Você pode. Nunca sabe. Mas enfim. Mas aí ele bloqueou. Eu botei assim. Você não pode ver as postagens dele? Não. Mas o que é que você fez? O que é que você fez com ele? Para ele bloquear? Eu não faço isso. Alguma coisa você fez. O que é que ele fez antes? Eu não sei. A questão do projeto de poder, né? Ele não concordava com esse projeto, com qualquer crítica você. Porque um ministro de Estado bloquear alguém é uma coisa. Tudo bem que o governo Bolsonaro é cheio de Rogério Marinho também. Rogério Marinho também bloqueou. Fátima Bezerra também. Fátima também. Vamos lá, sua relação com o PT aqui.
Túlio Rato, sua relação com o PT. Olha, é esse negócio do humor. O que é que você fez com o Fábio? Eu não sei, eu não lembro. As coisas que você fez, eu não lembro. Mas é essa questão aí, de você trabalhar com humor. Não existe humor a favor, gente. Então muita gente não gosta. E não só ela. Lobão, Nacional, Lobão, o cantor, deixa eu gostar tanto. Também bloqueou? Fora, tô bloqueado. Bloqueou. O Dalagnol, aquele. Mas aquele bloqueia todo Ele mundo. bloqueou aquele Weintraub, que bloqueou. Roger do Carmo. Roger do Carmo também. O que você faz no Twitter, Túlio? Pra todo mundo bloquear. Aí eu até digo assim, Robson é um cara legal, porque ele não me bloqueou, ele apenas deixou de me seguir. Aí é com ele, né? Mas não me bloqueou. Sinal que aceita crítica, né? Mas vamos lá, dessas pessoas, algumas eu lembro, mas eu queria ouvir da sua boca. Já foram capas? Fátima Bezerra, Robson? Fala um pouquinho. Você acha que foi por causa das capas? Talvez. Talvez? Sim, mas é porque não tinha como. Se você é governo, você todo mês faz uma. Imagine Robson Faria. O governador da segurança. Diga aí, quando surgiu aquele negócio de vou acabar, vou deixar segurança zero, não é? Não sei o quê. O comandante dizia, eu cheguei a colocar um contador, meu amigo. Eu criei um site, coloquei um contador lá com eles falando que ia dar um basta, né? E naquela época morriam 30 pessoas por dia assassinadas, 30, 50, não sei o quê. Tinha um contador, tinha gente que tinha contador. Erasmo lá de Mossoró, Erasmo Rio Coloral, ele botou no blog dele um contador de homicídios. Existe um negócio desse, e tinha lá. E eu acho que era isso, por se combater, por criticar, por cobrar. Pô, não quer cobrança não, meu amigo. Isso aí é estranho, né? Porque político, como você disse, tem que aceitar se cobrar. Tem que aceitar. Se quer ficar em casa de boa, se ninguém quer perturbar, fica deitadinho na rede lá. Vai ficar assistindo lá, como aqueles programas de Silvio Santos lá, aquele da roleta, não sei o quê. Vai lá, meu amigo. Desses que você citou, algum outro já que processou, além de bloquear no Twitter? Parece ser um esporte, né? Bloquear todo o rato no Twitter. Mas para além desse esporte, alguém lhe processou? Ainda bem que não, né? Não? Talvez pela fama, mas nunca perdeu nenhum processo. Nunca perdeu. Teve só um blogueiro aqui em Natal que se achou. Túlio Rato tá me denegrindo. E tentou me processar. Quer falar esse episódio não? Perdeu, meu querido. Bem Processar não, processou. Ele processou. Ele processou. No civil e no criminal. Nossa, mas vamos entender por quê. Ele é conhecido aqui. Não. Bem conhecido. Sim, muito conhecido. Logo do BG. Logo do BG. Mas o que aconteceu? Porque ele era muito ligado aos Faria. Todo mundo sabe. Ainda é. Recebe ainda? Não, se recebe. Tá. Eu não sei nem da vida financeira dos meus filhos. Não, mas todo mundo sabe que ele tinha um patrocínio muito legal do governo do Estado. Sim. Na época de volta. Mas afirmar sim, né? Mas inclusive o blog dele aumentou 100 milhões de vezes, exatamente porque tinha o governo do Estado por trás, tinha muita gente bancando lá e tinha muito patrocinador bom e tal. E ninguém consegue assim da noite para o Hoje é Estado. federal. Eu tentei evitar que você levasse aqui ao vivo outro processo dele. Mas enfim. Não, mas ele não vai. Mas vamos falar do Ele disse que hoje é um cara maduro. Ih, amadureceu, perdeu. Coisa boa. Perdeu. Eu conto a história. Mas ele não é tão maduro não, porque ele perdeu e recorreu. Se ele fosse tão maduro, ele não teria recorrido. Mas perdeu também. Mas por que ele processou? Vamos. Porque eu chamava ele do blog do PG. Mas sem relação nenhuma, nada. Nada. O cara, é isso que eu falo, esses caras, eles não têm humor. Mas por que PG? Bruno, Giovanni? Não sei. Aí ele não gostou e me levou à justiça. Sim. E aí? Perdeu. Recorreu. Quando recorreu, perdeu novamente. E aí ele retirou, isso era no civil, ele retirou o criminal.
Não, aí ele... Não, assim, juridicamente, como... porque ele achou que eu estava... estava com injúria. Eu não injuriei. Aliás, eu já tirei onda com vários blogueiros aqui. Sabe? Eu achei até estranho ele ter levado à justiça. Porque se você se sente injustiçado, você usa pelo mesmo espaço lá injustiçado. Agora você botar chifre em cabeça de coelho, cara, isso está injuriado. Ou então faz igual a Walter Fonseca, né? Vai lá. vai lá, tem que resolver as coisas. Resolve. Mas aí ele disse que ele retirou o processo criminal. Indo para a segunda instância. Não, já ele perdeu. Ele perdeu no civil 2 vezes. Aí no criminal ele retirou. No criminal ele retirou. Ele viu que perdeu e retirou. Ele disse que tinha amadurecido e tal. Eu até concordo com ele, eu acho. Vocês já se encontraram pessoalmente em algum evento, algum lugar? Não quero. Não, vamos por acaso. Não, nem por acaso. Todo mundo quer. Pra lá, vem pra cá, vamos viver nossa vida. Túlio, a produção me falou que tá quase 1 hora, é isso de programa? Sério? Beleza. Meu Deus, não, mas a gente vai continuar um pouquinho, entendeu? Eu tenho ainda 42 perguntas para fazer com você. Tá faltando 3 minutos para acabar. Não, mas a gente vai estender as aulas um pouquinho. Vamos passar, o mundo se tornou virtual. Hoje muita coisa que era, até livros hoje. Eu que sou do jornalismo impresso, eu sou mais velho que você, inclusive. Eu tenho 51. É 51? Pô, cara de 60. Depois do elogio desse, eu não durmo hoje. Não, tá brincando. Você tem cara de menina aí, né? Inclusive hoje eu coloquei 51 com corpinho de 50, né? Vai dizer isso. Coloquei no Instagram hoje, que vinha pra cá e tal, e nossa amiga Lília Nogueira, grande escritora, morando lá em Tenente Valentim Cruz. Ela disse assim, Sebas, não era aquele cabeludo, aquele barbudo? Ele tá até mais bonito. Olha aí. Obrigado, Lídia. Beijão. Você também tá mais bonito do que quando eu não conhecia. Obrigado. Rasgação de elogios à parte, vamos passar para a pergunta. O mundo se tornou digital. A Papangu, que era impressa, ressurgiu das cinzas com uma Papangu na rede, digital, mensal, que continua fazendo sucesso com ótimos coloristas. Como é que surgiu a Papangu na rede e como é que ela está funcionando? Tudo? Começamos agora na pandemia, temos um projeto, né, da Lei Aldir Blanc. Conseguimos e durante 12 meses. Já venceu os 12 meses. Nós tivemos esse patrocínio. 12 meses vamos continuar, né? Não é como impresso, mas como eu trabalho também eu sou web designer, sou desenhista gráfico e tal, eu coloco ela na versão flip, que aí você passa a revistinha lá, puxa as páginas do mouse. Não é igual o impresso, mas dá aquele saudosismo, né, para quem gosta da até página. Até o barulhinho, né? Então, a gente está, todo final de mês a gente sai, né? Não tem um dia certo, mas geralmente no último dia do mês a gente coloca no ar. E também traz, assim, eu trabalhando menos nessa parte de chaves e caricaturas, porque eu estou com outro projeto agora, que é o Paisagem Potiguar, né? Porque não vai dar tempo da gente falar, porque é um trabalho que a gente está fazendo aí com os municípios do estado, onde eu vou pintar. Mas eu ia lhe perguntar isso, porque eu sempre vejo nas redes sociais, você com prefeitos, prefeitas e com quadros muito bonitos sobre a cidade. É um projeto amplo, então. Sim. Eu vou pintar todas as 167 cidades e eu estou entregando às prefeituras, né? Sim. E ao final, Ana Cadeira já está me auxiliando aí, está escrevendo um livro para contar a história de cada cidade e vamos colocar o jornalismo, essa parte do visual e a parte de sentir no coração o que é aquele município. Tá? E aí a gente já está trabalhando isso. É um trabalho muito complicado porque são 167 municípios. A previsão é para que no final do ano que vem a gente conclua a entrega desses quadros,
quinto, vou entregar. Uma curiosidade, você já entregou quantos? Eu já fiz 40 e poucos. 40 e poucos já. E já entreguei, porque meu nem falar para prefeito é difícil, viu? Todo mundo correndo é difícil, não é fácil não. Sim. Existe uma dificuldade maior na questão da entrega. Sim. Eu demoro mais para entregar do que para produzir. Porque requer uma logística maior também, o Estado. Apesar do Rio Grande do Norte ser muito mas você ainda tem cidades aqui de 600 quilômetros, que é lá, é bem a ver, né? São Miguel, bem a ver. Região de Paulo dos Ferros. Agora mesmo, recente a gente fez um giro, a gente passou em Tenente Ananias, Paulo dos Ferros. É muito mais longe, por exemplo, do que chegar na Paraíba. Sim. Muito mais longe. Você chega em João Pessoa, metade do tempo. E aí, ao final, a gente vai lançar esse livro. Eu quero muito que esse livro seja lançado no final do próximo ano. Estamos trabalhando para isso. E a Ana já está agilizando essa parte do livro, porque quando terminar, aí poderá até surgir outra coisa, sabe? Tipo, uma exposição com quadros menores de todos os municípios e tal. É algo que deve ser trabalhado. Como eu estou muito focado nessa parte agora, de produzir essas telas, que são telas grandes, 1 metro por 80. Ontem mesmo eu estive em Baraúna, passei em algumas cidades e requer tempo para fazer isso. Então, mas eu estou bastante otimista que no final do próximo ano a gente consiga entregar, inclusive, um livro pronto para deixar aí para posteridade. Muito bom, tomara que venha esse livro, Ana e Túlio, lembrando que vai ter a Load Book, né? Também agora vai não sei abrir. se entra, eu acho que não entra não. Acho que não dá não, para esse tipo de trabalho eu acho que não. Não, eu acho que é mais visual, né? Porque não vai estar pronto ainda também. Ah, sim. Mas de alguma forma, com certeza vai. E você falou em artes plásticas, você é um dos artistas plásticos que está na exposição em cartaz agora no Bardal. Nesse momento, nesse período. Que é isso, agradecer a Lu e a Ricardo aí. Que é uma exposição coletiva sobre futebol, contendo futebol, fotos e pinturas. Qual a sua visão, a sua avaliação dessa exposição e de artes plásticas sobre futebol como uma coisa interessante? São 11, né? Que é a escalação no time. São 11 artistas e assim, é interessante, mas são vários estilos e formas. É riquíssimo. Eu cheguei aqui no dia, eu esqueci até o que eu tinha feito. Eu fiquei assim, com o queixo caído ali, quando a gente trabalha. Eu fiquei com o queixo caído. E de pessoas que eu estava por fora, que eu não conhecia. Olha só, coisa boa. Muito bom. Fazer até o convite para quem não viu ainda. Isso, exatamente. Dá chegar aqui. Até 17 de dezembro a exposição está aqui. Aqui no Bardalos. Como toda exposição do Bardalos, totalmente gratuita, é só chegar e vir. Chegar. Pode chegar no almoço, comer alguma coisa, almoçar, chegar à noite, DJ às quintas-feiras, show às sextas e ver a exposição. Mas está muito legal. Tá linda a exposição, tá muito, muito bonita mesmo. Está chegando na reta final do programa, já está com 1 hora e alguma coisa, né? Vamos agradecer, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu tinha umas perguntas aqui, uma pergunta que chegou aqui. Você falar sobre pesquisas acadêmicas sobre a Papangu. Existem pesquisas acadêmicas sobre a Papangu? Tem? Sim, tem. Como é que é isso? Tem o nosso amigo Zé Torres aqui que fez, né? José Correia Torres Neto, da editora Aquela Bela? Sim, ele fez. E agora em Mossoró, o poeta Carlos César está fazendo esse trabalho. E eu lamento muito o formato. Ele está querendo todas as edições dos exemplares da época impressa e eu não tenho, cara. Eu pedi a Júnior na época para fazer as primeiras 40 edições. Ele fez 2 livros, sabe? As 40 edições eu tenho. Então você tem? Agora essas 30 e pouco número aí, eu não sei não. Mas, tem um livro de São Paulo, né? Qual? Não faz parte do livro de São Paulo. Livro de São Paulo? Teve naquela época um livro didático, que é entrar em contato para usar lá a Papangu. Como foi longe, né? É a visão que você tem hoje, né? A gente falou de Afonso Romano Santana, a gente falou de colaboradores. Teve Zé Neumann e Pinto, né? Isso, exatamente. E Afonso Romano, eu
eu acho que dispensa comentários, foi Afonso como substituto de Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil, né? Então, meu amigo, o cara ir lá e substituir o indivíduo daquele. E o texto dele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu fico até vergonha de chamá-lo para a impressão, para a revista virtual, porque ele não gosta. Ele gosta do impresso. Ele já me falou já que não gosta de. Teve uma época que eu até pensei e tal, aí ele disse, não, eu gosto muito do impresso, eu gosto de sentir. Tanto que quando saía, sempre olhava para ele sempre acompanhava, sempre comentava o que estava saindo na revista. Era muito legal, foi uma parceria legal. Hein? Muito, eu lembro. E teve até uma entrevista que a gente fez com o Fagner, em Mossoró, e Cláudia fez uma entrevista com Francisco Carvalho, um poeta cearense. E Francisco Carvalho não dava entrevista a ninguém. E Fagner, quando viu, disse, que a gente levou alguns exemplares, aí Fagner viu e disse, Francisco? Porque Fagner, como é que vocês conseguiram? Fagner musicou tem um disco só com as poesias os poemas de Francisco Carvalho, né? E vocês conseguiram, né? Tinha essa coisa de furar também, né? E era muito bom isso. E eu digo que eu sou um cara sortudo por isso. A gente conseguiu um feito surgindo no interior do estado, de um estado do interior, e chegar em várias praças do Brasil. Exatamente. Ricardo Nelson, a saideira, por favor. Já está no fim do programa. Então, a gente está indo para a reta final e fala só dos projetos da Papangu para 2023. Vocês pensam em manter, ampliar? Manter, tentar ampliar, trazer novos colaboradores, né? E tentar fazer. Como a gente está nesse projeto também, eu nem diria que a gente vai vamos expandir, porque fica difícil, né? Você tem que. Mas a gente está tentando dosar, viajar. E tem a questão de apoio também, né? Que agora nós não temos apoio nenhum na Papangu na rede. Nem sem apoio. Mas está aberto, obrigado, Ricardo. Está aberto para apoio. Sim, tá. Túlio, agora, quem quiser apoiar a Papangu, quem quiser trocar ideia, quem quiser conversar com você falou do projeto de artes plásticas nos municípios. Pode entrar em contato com você, via redes sociais. Via redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. É só entrar lá e dar uma alô. Túlio Rato, @Túlio Rato, TULIORATO. Isso, perfeito. Rato é sobrenome? Rato é sobrenome. E quer saber a história? Quero. Claro que quero. E um amigo meu, Alexandre Nobre, ele me chamava de Rato. Meu nome de batismo é Túlio César Pereira. Era. E há alguns anos eu. Sim. E a gente falou agora. É para você me perguntar. A gente tá aqui com a obra no Quinto Futebol e Arte. A gente falou agora, Ricardo. É que o Ricardo estava fumando ali fora e não ouviu. E aí Alexandre me chamava de Rato. Sim. E na primeira exposição em 2010, eu fiz. Não, em 2002. 2002. Você já era Túlio Rato em 2010. Não, em 2002 eu fiz minha primeira exposição em Mossoró, assim, lá na Estação das Artes, coisa mais linda do mundo. Minha primeira exposição do gladiador. E eu já assinei como Rato. E aí ficou naquela coisa, de tanto Túlio Rato, eu ficava meio constrangido quando eu chegava no local e a pessoa, Túlio Rato? Mas é Túlio Rato? E eu ficava. Entramos na justiça, inclusive o relator foi Cid Augusto. E seríamos no Túlio César Pereira Rato. E ele conseguiu um feito grandioso. Diferente de Xuxa Meneghel, né? Não sei o que é Xuxa Meneghel. Maria das Graças, Xuxa Meneghel. Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, os nomes estão no meio. O meu não, o meu virou sobrenome. Nossa. Túlio César Pereira Rato. Pois olha só, quem quiser um processo bem direitinho, o Cid sabe os caminhos das botar um sobrenome, né? E tanto que agora, às vezes, o cartão de crédito chega assim, é só Túlio Rato. Que coisa legal. E com essa história maravilhosa, a gente encerra o programa a contragosto. Viu como
Passou de 1 hora? Mas eu pensei que eu não chegava. Você estava com medo? Eu pensei que não chegasse a meia hora. Eu tinha mais um monte de perguntas, um monte de história, mas enfim. Eu acho que eu me alonguei demais nisso. Não. Mas foi muita coisa. Tem muita história eu não mesmo. tinha contado a ninguém ainda algumas passagens ali no início. Opa, imagina com mais umas 3, 4 cervejas. O que não ia ter de história aqui. E aqui não tinha bebido, cara. Saúde, Vamos paz. brindar, saúde. Túlio, parabéns pelo projeto, parabéns a você, parabéns a Ana. Registrar aqui que o programa fica gravado no Facebook, é só ir lá e assistir o programa todo de novo. Lembrando que nós temos apoio de Ana Oleg, Adurne, Cid Petro, Francisca Seguros e Saiba Mais. Agradecer a maravilhosa equipe, Raquel Lucena na produção, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho, que está em missão externa hoje na assistência de produção, e Lula Belmont e Ricardo Nelson, sempre aqui o Bardaus colaborando, fazendo papo sobre a história. E lembrando aqui, como o Ricardo nos reavisou, exposição, como a gente já conversou aqui, exposição. Qual é o nome da exposição? Futebol e Arte. Quinta edição do Futebol e Arte. Quinta edição, isso, com obras de Túlio Rato, de Alex Regis, Brito e Silva, tem mais muita gente boa. Isso que eu vou esquecer aqui, mas é só vir pra cá também. E mandar um abraço para todo mundo que comentou, todo mundo que assistiu e não comentou, que curtiu, enfim. A todo mundo, continue acompanhando, vai ter conversa de botequim em dezembro e vamos torcer para um 2023 bom, com muita coisa aqui. Valeu, Túlio Rato, muito obrigado. Valeu, cara. Muito obrigado a todos e todas. Até o próximo Conversa de Botequim.